Leitura bíblica em um ano. 1 Crônicas, capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malaquias, e a Malaquissua, filho de Saul. E a peleja se gravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e a todas as suas casas morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram a sua cidade e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram as suas cabeças e as suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa de sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consulta, e não buscou o Senhor pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então toda Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também, já dante, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque, disse Davi, qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, porque se chamou a cidade de Davi.
e edificou a cidade ao redor desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E aí Davi cada vez mais aumentado e crescendo, porque o Senhor nos exércitos era com ele. E estes que foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para que fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: já Sobeão, Raquemonita, os principal dos campeões, o qual brandiu a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E, depois dele, Eleazar, filho de Dodo, e Aoita. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em paz da mim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale de Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém, Davi não quis beber, mas o derramou perante o Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal, beber eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois, com perigos das suas vidas, a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, o irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles. Porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obra de Cabzel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele como uma vara, e arrancou a lança das mãos do egípcio, e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benair, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre. Contudo, não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda, e foram os heróis do exército: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Samote, o Erodita, Elias, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abizer, o Anatotita, Sibecai, Husatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baanã, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim,
Benai, o Piratonita, Hurai, dos ribeiros de Gás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Racém, dos filhos de Racém, o Gizonita, Jonatas, o filho de Sagem, Ararita, e Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifar, filho de Ur, Efer, o Mequiratita, Aia, e o Pelonita, Erzon, o Carmelita, Naarai, filho de Ersbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hargri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, e Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zebade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30, Hanã, filho de Maaca, e Josafá, o Metenita, Uzias, o Astaritita, Sama e Jeiel, filhos de Rotão e o Aroerita, Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Iliel, o Maavita, Gerizabai, o Josavias, filho de Elianão, Etima, o Moabita, Eliezel, o Obed, e Jaziel, o Mesobaita. Capítulo 12. Esses, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo eles ainda fugindo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes os irmãos de Saul, benjamitas, Aizel, o chefe, e Joás, filho de Sermá, o Gibetita, Zeiel, e Pelete, filhos de Asmavete, e Beracá, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e o capitão dos 30, Jeremias, e Jaziel, e Joana, e Jabade, o Gederatita, e Luzia, Jerimote, e Bealias, os Semarias, e Cefatias, o Rafutita, Eucana, e Isaías, Isias, e Azarel, e Joezer, e Josobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filhos de Jeroão e de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens da guerra para pelejar, armados com rodela e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre o monte. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joana, o oitavo, Joaná, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Esses dos filhos de Gade foram os capitães do exército,
Um dos menores tinha o cargo de 100, e a maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando eles transbordavam por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os valentes para o Oriente e para o Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte, e Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes ao meu inimigo, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Asmassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselhos, os despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram por ele, de Manassés, a Dinara e Josabade, e Jediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefe dos milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam dos rodela e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joída, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. E Zebulon, dos que saíram ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000 também destros, para ordenarem uma batalha com o coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodelas e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.700. De Aser, dos que saíram para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte do instrumento
toda guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seu irmão lhes tinha preparado provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon, Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pasta de figo e cachos de passas, vinho e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. E esteve Davi conselho com os capitães dos milhares, dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação do Israel: Se bem vos parece, e se bem os parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com ele nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sidor do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jeraim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá, e dali Kiriate Jearim, que está em Judá, para subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual invocando o seu nome. E levantaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiaram o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com cimbalos, e com trombetas. E chegando a eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si à cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro,